Paz do Senhor Jesus, todos os amigos, irmãos e alunos da EBD, Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos, sou o seu irmão em Cristo, Marcos Petrachim, professor da Escola Teológica Deus e Amor, e tenho um imenso prazer de estar aqui para mediar mais uma aula com vocês, a aula da nossa revista Fundamento Bíblico, que tem como tema a natureza do caráter cristão. Não sei se você já adquiriu essa revista, mas se ainda não, procure nas nossas igrejas Pentecostal Deus e Amor, nas livrarias, que já estão disponíveis aí, já estão sendo enviadas para todo o Brasil, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e hoje nós estamos aqui para falar da sexta lição. Hoje nós iremos falar sobre Noé, um homem justo e incorruptível, na nossa lição 6, que tem como texto áureo Filipenses 2,15, que diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha que versículo lindo como texto áureo nós vemos aqui, ensinado pelo apóstolo Paulo aos irmãos lá da igreja de Filipe. A lição aplicada que nós temos nessa lição, que é a lição 6, fala sobre o homem, o cristão, influenciar a sociedade em que vive, por meio de suas atitudes que enaltecem e engrandecem o nome de Jesus Cristo. Você sabia que através das suas ações você glorifica a Deus? Você sabia que através das suas atitudes o nome do Senhor é glorificado? É verdade, quando você é um bom pai, quando você é uma boa mãe, quando você é um bom pagador, você é um homem honesto, íntegro, o nome do Senhor ele é glorificado através das suas ações. Amém? Em toda a revista nós temos a meditação diária, que nós temos um versículo para cada dia da semana. Então você que tem a sua revista, você pode estar nos acompanhando cada dia da semana. Você chega de manhã, acorda, ora a Deus, agradeça a Deus por mais um dia de vida, ore ao Senhor, converse com o Senhor e abre a revistinha, abre a Bíblia e leia ali o versículo da palavra, acompanhe na Bíblia Sagrada também, né, para não ficar somente no versículo, mas acompanhe ali para você buscar o conteúdo, buscar o contexto, que é aquilo que está escrito antes, aquilo que está escrito depois, para o maior entendimento, ok? E no objetivo da lição de hoje é descrever o contexto degenerado no tempo de Noé, comparar os dias de Noé com os atuais e aspirar a uma vida santa e justa. Ok? Vamos ler aqui a leitura bíblica em classe. Você que já está com a sua revista aí, pode acompanhar. Você que não está com a sua revista, pega a sua Bíblia aí, Gênesis 6, do 1 ao 12. Nós vamos ler, que diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos que seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações.
Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha que texto, irmãos, que nós acabamos de ler, algo que aconteceu provavelmente, aproximadamente, quase 2000 anos atrás, no tempo de Noé, e quem sabe muitos anos atrás, isso aconteceu. Deus olhou para a terra e viu que os homens da terra estavam se corrompendo. Os homens da terra tinham se corrompido e o pecado daqueles homens, o pecado até já estava subindo nas narinas do Senhor. E chegou ao ponto do Senhor, né, de se arrepender de ter feito o homem. Pesou-lhe o coração. Ah, irmão, mas quando você fala assim de se arrepender, como é que Deus pode se arrepender? Só se arrepende aquele que erra. Se Deus não erra, Deus não pode se arrepender. Como você pode usar aquele versículo também, Números, assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas se ele não se arrepende, por que ele se arrependeu de ter feito o homem? Por que ele se arrependeu de ter destruído a cidade de Nínive, né? Por que ele se arrependeu de tantas coisas? Irmão, o arrependimento de Deus não é igual ao nosso. Nós se arrependemos porque nós erramos, Deus não erra. Então o arrependimento de Deus é um pesar no coração, é uma tristeza. Então quando diz Deus se arrependeu, você pega essa palavra e troca, Deus se entristeceu. Tá? Para que você venha entender melhor. Porque Deus não pode se arrepender porque Deus não erra. Tá? E o arrependimento de Deus não é igual ao arrependimento do homem. O homem se arrepende de uma forma, Deus, ele se entristece, ok? Noé manteve-se íntegro e justo, irmão, perante aquela geração maligna, aquela geração degenerada, porque Moisés era um homem temente a Deus. E mesmo Deus dizendo que ia destruir toda a geração, ele olhou e Noé, ele achou graças em Noé. Achou graças na vida de Noé, porque Noé era um homem íntegro, um homem sincero, um homem justo, um homem temente a Deus. Será que se Deus olhar para mim e para você hoje, será que ele encontra temor? Será que ele consegue encontrar em nós justiça? Será que ele vai encontrar em nós integridade, justiça? Será que também eu e você, nós possamos hoje agradar, achar graças aos olhos de Deus pela nossa vida em que vivemos? Aqui nós vemos que Noé ele viveu integramente ali, justo em meio a uma sociedade cheia de imoralidade, de violência, e mesmo assim ele permaneceu fiel, vivendo dentro dos padrões éticos e morais de Deus. Ele permaneceu nos mostrando que pode um homem sim viver honestamente, viver integramente, ser ali uma pessoa íntegra no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade degenerada, no meio de uma sociedade violenta. Noé. Noé ele nos deixou bem claro isso através dessa lição. O contexto social do tempo de Noé. Nós vemos o apóstolo Paulo falando que o pecado original ele contaminou toda a raça humana. E ali fez com que a raça humana pecasse, vivesse alienados de Deus. O que é alienado? Afastados de Deus. Vivendo a sua vida conforme o seu bel prazer, conforme as suas vontades, sem se preocupar com o que Deus achava, com o que Deus estava achando, das suas ações, das suas atitudes. A maldade e degeneração eram tais que o Senhor decidiu destruir toda a humanidade. Deus falou, não dá, eu vou destruir. Só que ele, por ter achado graças em Noé, disse, Noé, antes de eu destruir esse povo, eu quero que você faça uma arca. Faça uma arca. E aí Noé, muitos conhecem a história, ele começou a fazer a arca, mesmo não sendo marceneiro, Deus foi dando as estratégias, e muitos que viam ele fazer aquela arca o chamavam de louco, o chamavam de ali alienado, dizendo que ele estava fazendo aquilo por a sua própria vontade, mas
nós sabemos que ele estava na direção de Deus. Noé estava fazendo aquilo que Deus tinha lhe ordenado. Então, uma das qualidades de Noé era a obediência. Noé era obediente a Deus. Ele estava disposto a obedecer a Deus a todo custo. Porém, perguntaram para ele por que ele estava fazendo aquilo, e ele disse assim, porque vai cair água do céu. Naquele tempo, irmãos, não chovia. Naquele tempo não chovia. E era difícil as pessoas acreditar que ia chover, que ia cair água do céu, ia inundar o mundo, e o mundo ia ser ali tomado em água. Mas Noé, ele pregava, ele era pregoeiro da palavra, pregoeiro da verdade. Ele pregava para as pessoas, se arrepende porque Deus ele vai destruir essa humanidade, vai destruir esse povo. E o povo não queria dar ouvido. E Noé continuou trabalhando na arca. Noé continuou trabalhando na arca, fazendo a vontade do Senhor. Nós vemos aqui no primeiro tópico, o contexto social no tempo de Noé, homens voltados para Deus. Nós temos exemplos de vários homens que se voltaram a Deus, confiaram em Deus, como Abraão, Jó, Eliseu, Daniel, a igreja de Filadélfia, os irmãos ali da igreja e o próprio Noé. Eles estavam ali para ser restaurados e perdoados por Deus. Vamos falar sobre as características de Noé. As principais características do patriarca Noé é uma relação entre o caráter e a espiritualidade. A integridade está relacionada ao andar com Deus, enquanto a submissão está relacionada à dependência de Deus. Irmãos, quando falamos andar com Deus, nós sabemos e não tem como não lembrar da história de Enoque. Enoque era um homem que a Bíblia diz que ele andou com Deus. Irmão, ninguém anda com alguém se não tem intimidade. Enoque era íntimo de Deus. E a Bíblia diz que Deus o transladou, o tomou para si, porque ele andava com Deus. Ele andava com o Senhor. Noé, a Bíblia vai dizer que ele também andava com Deus porque ele era obediente. Ele era sincero diante de Deus. Então, uma das qualidades ele andava, e a outra é que ele era dependente. Quer dizer, ele dependia de Deus para construir a arca, dependia de Deus para tomar uma decisão, para fazer algo. E isso nós vemos que depois que acabou o dilúvio, ele não saiu da arca enquanto Deus não falou com ele. Isso mostra a total dependência de Noé para com Deus. Noé, nós vemos aqui o caráter, integridade, obediência, espiritualidade, andava com Deus e dependência de Deus. Ocupações, ele era profeta, engenheiro náutico, herdeiro da fé, pregoeiro da justiça. Qual era a fraqueza de Noé? Embriaguez. Aqui também fala sobre as características, os aspectos do caráter de Noé. Noé era um homem íntegro, integridade, é uma vida exemplar, baseada na excelência do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o caráter, irmãos, nós sempre falamos de caráter, e como já foi falado nas aulas anteriores, todos nós temos. Basta saber se o caráter é bom ou se o caráter é ruim. Noé tinha um caráter bom, porque ele gostava das coisas que eram certas, das coisas que eram corretas, ele era justo, ele era honesto, íntegro. E isso é que Deus espera dos seus discípulos. Isso é o que Deus espera daqueles que se dizem servos de Cristo, daqueles que se dizem cristãos. Deus espera que no mínimo ele seja íntegro, que no mínimo ele venha transparecer a sua integridade, a sua vida de bom testemunho perante aos homens, perante a uma sociedade que também já está corrompida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. No maligno, não é do maligno não, porque o mundo nunca foi do diabo. O mundo quem fez foi Deus. Mas o mundo já foi entregue ao maligno. Então o mundo jaz no maligno. Então nós vemos que o diabo tem reinado já no mundo. O diabo tem destruído muitas vidas, tem feito muitas coisas ali para destruir as almas. Tá? Então o mundo jaz no maligno.
E mesmo o mundo jaz no maligno, a história de Noé nos mostra que um homem pode andar com Deus. O homem pode ser íntegro e o homem pode caminhar com Deus, pode andar com o Senhor. Hoje nós andamos com Deus porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Aonde nós formos, o Espírito Santo está conosco. Porque Deus nos chamou. Paulo vai dizer, vós não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Nós hoje somos moradas do Altíssimo. Deus, ele habita em nós. Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, se na realidade nós somos discípulos do Senhor, se nós somos uma pessoa íntegra, se na realidade nós conhecemos, tivemos um encontro real com Cristo e vivemos em integridade, vivemos em obediência, temos uma vida transformada pelo Senhor, o Senhor, ele habita em nós. E aonde nós formos, o Senhor, ele vai conosco. Se nós formos obedientes, se nós vivermos na dependência de Deus. Quando eu falo em dependência de Deus, irmãos, é lindo, porque um homem e a mulher que é dependente de Deus, ele não faz mais a sua vontade, ele não faz mais aquilo que ele quer, mas ele procura fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Moisés teve um encontro falando com Deus, Deus falou, vai Moisés, que eu enviarei o meu anjo adiante de vós. E Moisés falou, não Senhor, se for o seu anjo eu não vou não, agora eu quero que o Senhor vá comigo. Se o Senhor for comigo, aí eu irei. Olha que coisa linda, Moisés tinha intimidade com Deus para dizer, Senhor, eu quero o Senhor comigo, eu não quero um anjo, eu quero o Senhor. Então nós temos que ter a certeza que o Senhor está conosco. Somente assim nós iremos vencer os gigantes a qual nós iremos enfrentar e enfrentamos dia após dia. A Bíblia diz que Davi enfrentou o gigante de Golias. E ele não enfrentou o gigante de Golias confiando na força do seu braço. Ele disse, eu vou vencê-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou vencer esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos, que é maior do que todas as coisas. Então nós só iremos vencer as nossas lutas, as nossas batalhas, se também nós formos guerrear em nome do Senhor dos Exércitos. E aprendermos a confiar, a ser dependentes de Deus. Agora falando pelo outro lado, o que é dependente de Deus, irmãos? É quando você espera no Senhor. É quando você depende do Senhor para tomar atitudes na sua vida. É fácil, muitas vezes, você querer comprar um carro, você não ter condições, e você pedir para Deus um carro, e Deus fala que vai te dar um carro, e aí você tem que esperar, porque você não tem condições. E aí você tem que confiar, você está confiando ali porque você não tem condições de comprar o carro. Mas a dependência não é isso, a dependência, sabe o que é? É você ter o dinheiro para comprar o carro à vista. E você fala assim, não, eu não vou comprar esse carro enquanto Deus não falar comigo. Isso é dependência. Eu não vou comprar essa casa enquanto Deus não falar comigo, porque a minha vida e tudo que eu tenho pertence a Ele, é dele. Então, se é dele, pertence a Ele, eu preciso aprender a ser dependente dele. E isso é dependência, é você confiar a Deus as mínimas coisas na sua vida. Amém? Noé também ele era um servo grato, como diz aqui. Ao sair da arca, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Um altar ao Senhor. Fez um altar ao Senhor e agradeceu a Deus pelo livramento. Porque Noé viu, toda a humanidade morreu, ficou somente ele e a sua família. Nós vemos ali, irmãos, a história de Noé é interessante, que fazendo uma contextualização com os dias de hoje, nós vemos que Deus fechou a arca por fora. Fechou a arca por fora, a porta se fechou e houve a destruição do mundo através do dilúvio. E não vai ser diferente quando a porta da graça se fechar. A porta da graça é Cristo. Hoje ela está aberta, mas um dia ela vai fechar. E quando ela fechar, haverá uma grande destruição nessa terra. E ai daqueles que não passarem por essa porta. Ai daqueles que não entrarem por essa porta. Jesus disse, eu sou a porta. E aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é a porta. E Ele nos chama para entrar por essa porta. Mas, irmão, a porta é estreita. O caminho é apertado, mas vale a pena. Porque ao entrar por essa porta estreita e andar por esse caminho apertado, com certeza do outro lado tem um manancial, tem uma terra prometida para nós,
aonde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aonde não haverá choro, nem dor, nem enfermidade, nem tristeza. Então vale a pena andar por esse caminho e entrar por essa porta. Nós vemos aqui também que Noé, assim como Noé foi justo e temente diante de Deus, diante da população corrupta, é possível crente, na dispensação que nós vivemos, também viver para Deus e servi-lo com integridade, refletindo o caráter de Cristo. Então quer dizer, o que o Senhor está nos dizendo? Que através de Noé, Deus fez uma aliança. E Deus vive fazendo aliança com o homem. E essa aliança, ela ficou conhecida como aliança noélica, aliança de Noé. Temos algumas alianças, aliança edênica, que é a aliança que Deus fez com Adão antes do pecado. Tem a aliança adâmica, que Deus fez com Adão, né, ali depois do pecado. Nós temos ali a aliança noélica, que é essa que nós estamos falando, que foi Deus fazendo aliança com Noé. Depois nós vamos ver a aliança abraâmica, Deus fazendo uma aliança com Abraão, com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Depois nós vamos ver a aliança mosaica, que é a aliança que Deus fez com Moisés. Depois nós vamos encontrar a aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi. E depois da aliança davídica, nós vemos Deus fazendo a aliança da graça, que é a aliança que nós estamos vivendo hoje. A aliança da graça, o Senhor vem nos dar o Novo Testamento, do sangue do Cordeiro, a nova aliança, a dispensação da graça, a aliança da graça. Hoje nós estamos vivendo essa aliança. Então sempre Deus se importou em ter esse relacionamento com o homem, fazer aliança com o homem, desde que o homem queira. Então Deus está à disposição, está preparando, está esperando, na realidade, muitas pessoas fazerem aliança com Ele, se entregarem a Ele, de corpo, alma e espírito. E para concluir a nossa lição de hoje, na conclusão diz assim: por meio da vida de Noé, aprendemos que mesmo diante de uma geração decaída, temos de nos tornar modelos e comportamentos éticos e morais. A nossa maior responsabilidade é mostrar à humanidade a integridade e beleza do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Uma definição para a palavra cristão é pequenos cristos. Então, se somos pequenos cristos, precisamos ser parecidos com Ele. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Cristo em nossa vida. Outra palavra interessante é discípulo. Eu já falei, não lembro se eu já falei para os irmãos. Uma das maiores conotações da palavra discípulo, quando alguém fala eu sou discípulo de Jesus, a maior definição dessa palavra é ser semelhante ao mestre. Isso é ser discípulo. Ser parecido com o mestre. As pessoas vêm enxergar em você o mestre. Então nós precisamos cada dia mais lutar para ter uma vida íntegra na presença de Deus. Uma vida honesta, uma vida de obediência. E independente aonde quer que nós venhamos estar, irmão, no meio da corrupção do mundo que nós vivemos hoje, não é diferente. O mundo está aí, o mundo tem destruído muitas vidas, oferecido muitas coisas. Mas nós, por nós termos o Espírito de Deus em nossas vidas, nós conseguimos vencer, nós conseguimos superar e conseguimos mostrar essa integridade para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, um forte abraço e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Estaremos de volta, assim o Senhor permitindo. Que a graça e a paz esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.